Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se vocês ouvirem alguma música de fundo, algum som, peço desculpa, mas é que o meu vizinho tá fazendo uma festa e não vai ser o que vai atrapalhar a festa do cara, né? É muito idiotice eu querer atrapalhar a festa dele, embora ele tá errado, né? Pandemia, isso e aquilo, mas se eu for lá, vai causar mais discórdia. Então vou deixar que as autoridades façam o que tem que fazer. Agora, o assunto de hoje. Caminhos. A palavra do Senhor diz assim: muitos são os planos dos homens, mas a resposta certa vem do Senhor. Em outras versões, muitos são os caminhos do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim que tem caminhos que a gente não deve trilhar, que os nossos pés não devem ir. Ainda sobre caminhos, sobre pés, a palavra do Senhor em Salmos nos diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E a palavra também diz que lindo é os pés dos que anunciam a paz. O fato é o seguinte: muitos caminhos, e quando se fala de caminho, a gente tem que pôr o pé na estrada. Mas onde que a gente tem pisado? Como que a gente tem se comportado diante daquilo que nós temos que fazer para Deus? Como que está a nossa vida na caminhada? E ainda sobre caminho, sobre pé, eu vou falar sobre algo interessante que aconteceu no caminho de Jesus. Ele foi convidado para ir numa casa. Peça do meu vizinho. E nessa casa, testaram a integridade dele. Uma mulher de índole duvidosa, meretriz, entrou e se prostrou nos seus pés, chorou, secou os seus pés com os cabelos as lágrimas que ela chorava ali. E aí falaram: se esse homem fosse mesmo alguém, fosse um profeta, saberia quem ela é. Jesus, sabendo de tudo, pois ele conhece o coração, falou assim: engraçado vocês, eu cheguei aqui, não deram água para me lavar os pés, mas essa mulher não para de lavar os meus pés com as lágrimas e seca os meus pés com os cabelos dela. O que isso indica? Duas coisas. Primeiro, aqueles homens ou tentaram impedir ela entrar, ou deixaram ela entrar para provar ele. Tentaram impedir, mas depois deixaram entrar para provar ele, porque ela entrou na casa de alguém. Se eles já sabiam de antemão que ela não tinha uma boa índole, por que entrou? Aproveita que ela está aí, deixa ela, para nós ver quem que é esse cara mesmo aí, esse Jesus, né? E segunda coisa, nada é por um acaso. Independente deles terem deixado ela entrar ou não terem conseguido conter para que ela entrasse, Deus quis que ela estivesse ali. E ali acontece mais duas coisas. Primeiro, ela é salva, e segundo, Deus dá uma lição para aqueles homens. Havia um costume: se você chegasse na casa de alguém, essa pessoa te recebia com um pouco de água para lavar os pés. E o que isso significava? Significava que você era querido para entrar naquela casa, que você fazia parte da família. É como se uma pessoa chegasse hoje na sua casa, sem pandemia, claro, você ia abrir a porta com um sorriso e dar-lhe um abraço. Não é verdade? Aquele pouco de água para lavar os pés é como se fosse um abraço. Porque você andava muito no deserto, você chegava e tinha que lavar os pés. Mas talvez a pessoa já nem morava num deserto. Jesus não vinha de um deserto ali. Jesus estava nas proximidades. Mas quando a pessoa é bem querida, independente se morasse perto ou longe, está aqui água para você lavar seus pés. É como se fosse um indicativo assim: eu gosto muito de você, descansa aqui. Jesus chegou ali, não deram água para lavar os pés dele, mas ela, ao contrário, lavou com as lágrimas e secou com os cabelos. Sabe o que significa? Ela estava falando assim: para mim, o Senhor é tudo que eu preciso receber dentro do meu coração. O Senhor é digno de entrar dentro do meu coração. Eu te lavo os pés para que o Senhor entre. Ela não estava ofendendo Jesus
falando que ele tinha os pés sujos. Ela estava indicando a Jesus que ela queria que ela entrasse no coração dela, assim como ele entrou na casa daquele homem. Mas, ainda falando sobre pés, Jesus, aquele que se esvaziou de deidade, ou seja, ele estava vazio da essência de Deus, ele veio como homem, ele se esvaziou ainda mais de toda soberba e orgulho, porque ele sendo mestre não precisava fazer isso, lavou os pés dos seus discípulos. Para que ele necessitou fazer isso? Já pararam para pensar? Qual é o intuito de alguém lavar os pés de outra pessoa? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João 13 e no verso 10, Jesus já diz assim: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Falando do traidor, claro que não estava limpo. Mas aqui você já nota o seguinte: quem já tomou banho, ele estava falando de uma forma figurativa sobre batismo mesmo, arrependimento, já está limpo. E quem já está limpo, quem já tomou banho, precisa somente lavar os pés. Quem vem de uma caminhada dali da esquina, que foi na padaria, outra, tomou banho, foi ali, voltou, precisava somente lavar os pés. Que nem seu filho. Você acabou de dar banho na criança, no seu neném, e aí você dá uma distraída, ele já está lá no quintal. Está limpinho ainda, mas o pé dele já está todo empoeirado. Você vai dar banho nele de novo? Não, você vai lavar os pezinhos. É ou não é verdade? Não é assim que você faz? E aí, a mesma coisa aqui. Jesus já declarou assim: vocês estão limpos, vamos lavar somente os pés. Tem muita gente que já está limpa, mas necessita cuidar do caminho em que anda. Só que aqui ainda, volta aqui para a Bíblia, que vem uma chave bem legal aqui. No verso 12, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa e sentou-se outra vez à mesa e perguntou: olha aqui, lembra que eu falei que ele já tinha se esvaziado daquilo que era de Deus, da vida dele, de essência? Ele se esvaziou ao ponto de tirar a própria capa. Ele estava à vontade. Em outras palavras, se fosse para o nosso tempo, ele estaria enrolado na toalha para fazer isso que ele fez com os discípulos dele. Aqueles discípulos naquele momento estavam vendo um Jesus diferenciado. Alguém que você nunca imaginou. Imagina Jesus de toalha, lavando os pés deles. E aí ele ainda faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, note, se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eita! Olha só. Se eu, olha o 14. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Sabe o que ele estava falando aqui? Sabe o que ele estava querendo dizer nesse pedacinho todo aqui? Tudo isso que nós acabamos de ler? Que a gente, além de cuidar de onde nós coloca os nossos pés, da nossa caminhada, a gente tem que ajudar aqueles que andam conosco. Pois ele disse aqui, ó: façam o que eu fiz.
aqui no 14. Se eu sou Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Temos que ajudar o nosso irmão que está na caminhada. Temos que ajudar a pessoa que precisa crescer em Cristo. Temos que ajudar quem anda conosco. Mas ultimamente, a gente começa a colocar barreiras, impedir o caminho. Lembra que eu comecei falando lá de Salmos? Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. A palavra de Cristo abre o caminho para a gente passar, ainda coloca tipo uma lanterna para você não tropeçar. E às vezes a gente não está fazendo isso na vida do nosso irmão, nós não estamos lavando os pés dele para ajudar ele a andar conosco. E aí a gente acaba frustrando a vida do nosso irmão, da nossa irmã em Cristo. A gente acaba atrasando o ministério deles. Ah, mas isso aí é uma coisa só para a igreja? Não, isso é uma coisa, por exemplo, casamento. Às vezes a gente não está sendo luz para os pés dos nossos cônjuges. Estamos num lugar tão alto que nós estamos dando um caminho difícil para eles chegarem até nós. A gente não arrega. A gente não dá oportunidade para eles chegarem próximo da gente, porque a gente sempre é o certo, a gente é sempre o melhor, e aí a gente coloca empecilhos, colocando impedimento para que a pessoa tenha acesso onde a gente está. A gente tem que lembrar que Jesus desceu ao ponto de lavar os pés para ajudar as pessoas a chegarem perto dele. A gente também tem que ajudar os que estão mais próximos a chegarem ainda mais a nós. A gente tem que parar de pôr empecilho para ouvir um cônjuge, para ouvir um filho e também para ser ouvido. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas. Se Cristo conseguiu lavar os pés de alguém, e ele sendo muito, muito maior que nós temos que aprender a lavar os pés dos outros para que eles tenham acesso a nós também. Ah, o meu marido não presta, o meu filho não presta, minha esposa é isso, o meu esposo é aquilo, o meu filho é isso, mas a gente não senta para lavar os pés deles, não é verdade? A gente não dá a oportunidade de olhar no olho deles e falar, é assim que eu quero que as coisas aconteçam. E talvez se surpreender de ver que a gente muitas vezes também não estamos do jeito que eles esperavam que fôssemos. Diálogo. Temos que aprender a lavar os pés uns dos outros. Dar a oportunidade de abrir caminhos, fazer pontes. Não de colocar bloqueios. Colocar bloqueios é muito mais fácil, né? Ah, quando você fazer do jeito que eu quero, eu falo com você. Quando você mudar isso ou aquilo, eu falo com você. Não, ele foi lá e lavou os pés. Às vezes você já está no meio de um relacionamento. Você já está, seja esse relacionamento de amizade, de casamento, ou relacionamento de uma empresa mesmo com seu sócio, ou até mesmo ministerial, seus pastores, seus bispos, não sei. Cada denominação tem uma nomenclatura diferente. Mas aí nesse relacionamento seu, talvez você não está colocando um caminho de acesso direto com você. Você está complicando. Está na hora de lavar os pés. Para as pessoas terem acesso aonde você quer que elas cheguem. Amém? Essa é a palavra de hoje. Descomplica o caminho. Deixe os pés chegarem até você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te guarde, te proteja. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta. Dá like. Ouviu aí, meu filho? Dá like. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.